Oi, pessoal! A gente tem o privilégio de estar aqui neste momento celebrando os 200 anos do Senado. É muita história. 2 séculos de movimentações políticas, acordos, arranjos, perdas e vitórias. Desde os primeiros senadores escolhidos pelo imperador até os que foram eleitos pelo povo, todos tiveram a sua marca na construção da nação que somos hoje. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. O programa de hoje é especial. A gente vai relembrar um pouco a influência do Senado na história do Brasil. Após a proclamação da independência do Brasil em 1822, era necessário organizar o país. A primeira Constituição foi feita 2 anos depois, em 1824. Ela criou o Senado e a Câmara dos Deputados. Começava aí a ideia de nação. O setor de indústrias gráficas de Brasília abriga o Museu da Imprensa Nacional, uma preciosa coleção de prensas, tipos, formas e letras de chumbo e pesadas máquinas que imprimiram os primeiros jornais em solo brasileiro. Foi nesse cenário inspirador que um historiador e um repórter conversaram sobre a origem do país e a trajetória de uma de suas mais importantes instituições. A primeira Constituição do nosso país foi também a mais duradoura, até o fim do Império e a proclamação da República. Em 1889, o Brasil tinha 14 milhões de habitantes. De cada 100 brasileiros, somente 15 sabiam ler e escrever o próprio nome. De cada 100 escravos libertos, apenas 1 era alfabetizado. Apenas 12 mil estudantes frequentavam o ensino secundário. Só 8 mil pessoas tinham ensino superior. Aos artistas Debré e Rugendas devemos os primeiros registros de Pindorama. No princípio, era terra distante e desconhecida. Desde a chegada dos primeiros europeus, a convivência destes com os nativos e aqueles que, sob força bruta, vieram da África, logo mostrou quem exercia o poder. Mas até que o Brasil deixasse de ser colônia, mais de 300 anos se passaram. Pedro I sabia que após o Grito de 1822 era preciso dar ao país, agora independente, uma Constituição que organizasse poderes e instituições. Naquele momento você tinha que criar um ambiente institucional. E a Constituição, a carta, o documento necessário para criar exatamente essas regras mínimas para o funcionamento do país. Mas essa Constituinte vai adquirindo feições, ou essa carta que vai sendo elaborada pela Constituinte vai adquirindo feições que são contrárias aos interesses do imperador. Então, em novembro de 23, ele fecha a Constituinte e, a partir daí, ele começa a elaborar, a partir com uma comissão, um documento que vai resultar na Carta de 24. O Poder Legislativo, que era composto por Câmara e Senado, a gente não tem hoje ideia de quantos eram os representantes. Na Câmara parece que eram 100 representantes eleitos e os senadores eram 50. Como funcionava essa escolha? Eu acho que é importante a gente falar sobre a natureza do Senado durante o Império, né? Hoje a gente pensa o Senado como a casa da federação. Quer dizer, os senadores são representantes da federação, de cada estado aqui em Brasília. No Império era um pouco diferente, né? No Império, o Senado era visto como um contrapeso à Câmara dos Deputados. Os deputados eram eleitos pelas províncias, os senadores não. Os senadores eram indicados pelo próprio imperador a partir de uma lista tríplice enviada por cada província. E tinham, diferentemente da Câmara, eles tinham um mandato vitalício. Para o historiador Dario de Andrade Filho, o Senado foi importante na formação de uma identidade nacional e na manutenção da integridade territorial. Nos tempos coloniais, você não tinha uma ideia de Brasil muito clara. Você tinha a ideia, por exemplo, da Bahia, de ser baiano, de ser pernambucano, de ser paulista, de ser maranhense, quer dizer, de ter mais ligações com as suas províncias. Essas pessoas não tinham uma ideia de Brasil, né? Eu acho que isso vai se formando durante o Império. Quando Dom Pedro I renunciou ao trono em 1831, o herdeiro, Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos de idade. Pela Constituição de 1824, ele não poderia governar só quando atingisse 18 anos. A solução legal, então,
seria alguém assumir no lugar dele até a maioridade. Foi o período das regências, que durou até 1840. Um dos regentes, o senador padre Diogo Antônio Feijó, foi o primeiro regente uno do Brasil, eleito por pessoas escolhidas para serem eleitores. Ele foi, portanto, o primeiro governante eleito do Brasil. Vocacionado a servir o país, em 1826, Diogo Antônio Feijó foi indicado por São Paulo para compor a recém-criada Assembleia Legislativa Provincial. Começa ali uma trajetória parlamentar com muitas conquistas. Ele foi padre, ele foi fazendeiro, ele foi professor, foi deputado, foi ministro da Justiça a partir de 1831. Na sua atuação como deputado, ele vai defender bandeiras que eram a maior autonomia das províncias, para que a Constituição fosse realmente cumprida. Ele vai defender, por exemplo, eleições, mais ou menos o que seria hoje uma eleição distrital. Ele vai defender o voto direto, ele vai defender liberdade de imprensa. Nesse momento, o Brasil começa a experimentar uma série de revoltas. Então, o Feijó, como senador, ele também vai defender de maneira muito enérgica a unidade política do Brasil. Mas a contribuição de Feijó ao Brasil seria ainda maior. Entre 1835 e 1837, assumiu como regente único do Império após consulta popular. O grande mérito do Feijó como regente foi manter a unidade política do país, que estava abalada, garantir que a ordem fosse mantida em todo o país e fortalecer a bandeira justamente da autonomia das províncias. Além de um município no interior do estado de São Paulo e uma praça na cidade de Itu, Regente Feijó também tem seu nome lembrado em ruas e avenidas pelo país. Quem visita a Catedral da Sé, ponto turístico na capital paulista, e desce até aqui na cripta, que é uma capela subterrânea, também tem a oportunidade de conhecer a história de Regente Feijó. Seus restos mortais estão abrigados aqui. É um privilégio a Catedral da Sé ter aqui na cripta, abrigar os restos mortais de um homem que é considerado um dos grandes políticos da época da consolidação do Império Brasileiro. O Museu do Ipiranga, na capital paulista, monumento à independência do Brasil, também conta com importantes referências a Regente Feijó. Embora Feijó não fosse efetivamente um homem de proeminência política no momento da independência e no período em que ele foi deputado nas Cortes de Lisboa, né, ele ainda era um político em começo de formação, já havia nele inscritas as ideias liberais que vão marcar sua carreira política e que vão fazer dele o primeiro líder do nosso país eleito, porque ele foi o primeiro regente uno do país eleito, não é? O legado de Diogo Antônio Feijó no Legislativo paulista e brasileiro permanece até hoje. As bandeiras defendidas pelo padre, que nasceu pobre e governou o país em nome do imperador, foram muitas. Acho que, sobretudo, a consciência, não é, de construção de uma esfera política responsável em relação à sociedade brasileira, não é, em que os pilares de repartição da decisão política e, ao mesmo tempo, não é, de capacitação da sociedade são pilares de uma nação moderna. O período das regências foi marcado por muitas revoltas nas províncias. Elas protestavam contra a crise econômica, a alta dos impostos, contra a interferência regencial nos governos locais. Algumas províncias queriam até se separar do Brasil. No Pará, teve a cabanagem sangrenta, 30 mil mortos. Na Bahia, a revolta dos malês e a sabinada, a balaiada no Maranhão. E a mais longa delas, que durou 10 anos, a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. O estopim, a tributação da carne seca salgada, a carne de charque. Um personagem foi fundamental para ajudar a acabar com algumas dessas revoltas: o Duque de Caxias. 1835. O Brasil vivia o período regencial
enquanto aguardava a maioridade de Dom Pedro II. Aqui na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, a política de tributação do charque desagradava os estancieiros gaúchos. O alimento produzido fora do país, como no Uruguai, acabava sendo mais barato. O Império preferia comprar o charque do estrangeiro do que adquirir o charque que era produzido nacionalmente. Estou colocando essas aspas porque nós não temos a nação ainda organizada. A nação é um projeto. O Império é um projeto que ainda está por se assentar. Bom, então eu que estou produzindo charque, estou concorrendo com meus vizinhos e estou sendo prejudicado, eu produtor. Por outro lado, eu tenho que comprar sal para fazer o charque. E aí o Império me obriga a comprar o sal que ele produz e que é mais caro que o sal que vem de fora. Então, a discussão econômica era essa. A insatisfação que se instaurava no Rio Grande do Sul começou a ganhar organização com lideranças como Bento Gonçalves, até que em 20 de setembro de 1835 eclode a Revolta Armada. É uma revolta, né, contra o governo central, portanto, contra a autoridade maior do país, que era imperial. No caso, o imperador era menor de idade, portanto, representado por um conselho regencial. E a questão se devia, e isso não foge ao padrão das demais revoltas do período regencial, era por uma autonomia da província. Quer dizer, a província aceitaria fazer parte de uma organização política imperial, desde que somente se tivesse autonomia para resolver seus próprios assuntos. Com o envio de tropas do Império para conter o movimento, os revolucionários fogem de Porto Alegre. Liderados pelo general Neto, os gaúchos ganham a Batalha do Arroio de Seival. Então, no dia 11 de setembro de 1836, é proclamada a República Rio-Grandense ou República de Piratini. Os conflitos contra o poder central se arrastam por anos, com táticas de guerrilha. A partir de 1841, mês de 42, a guerra já estava, entre aspas, ganha, já havia uma vitória material do Império. Eram 10 mil homens, né, no Exército Imperial. E o Exército Farroupilha tinha, sei lá, 1.500, 1.600 homens, é difícil saber isso com mais exatidão. Metade deles escravos libertos, né, que estavam lutando pela sua própria condição de homens livres. Luiz Alves de Lima e Silva, então barão de Caxias, é nomeado presidente da província do Rio Grande do Sul por Dom Pedro II em 1842. 3 anos depois, a paz é negociada e é assinado o Acordo de Ponche Verde. Fez um acordo de paz que é chamado de tratado, não há tratado nenhum. O Duque o barão, ele não tinha poderes para fazer um tratado, ele não era diplomata. O que ele fez foi um acordo de paz, tá? Que, enfim, o Império teve que engolir. Ele ele foi muito bem visto por ter tomado essa atitude, tá? Mas foi o que resolveu a guerra, porque ele sabia política. Ele deixou comandar as tropas dele quem eram os melhores comandantes. E, enfim, tratou de fazer política. E política ele sabia fazer. O Tratado de Ponche Verde foi praticamente itens de interesse de manutenção do status quo das lideranças farrapas. Portanto, não feriam nenhuma exigência imperial e agradava em muito a liderança farrapa e a população farrapa, os seus correligionários. Com o fim dos 10 anos da Guerra dos Farrapos, Caxias ganha força para ser o representante do Rio Grande do Sul junto à corte, a partir de 1846, quando é escolhido senador. A escolha do Caxias como presidente da província já cumpriu um desejo deles, porque esse é um sujeito que dá para conversar, tá? E se dá para conversar com ele, ele pode ser nosso representante num foro mais distante. Tudo isso considerando que nós não tínhamos uma elite política letrada. Luiz Alves de Lima e Silva se tornou Duque de Caxias em 23 de março de 1869. Seguiu como presidente da província até 1855 e senador até a sua morte em 1880. Teve atuação decisiva em todos os conflitos armados da época, marcada pela ação prática de ir a campo. É o personagem histórico de maior relevância na história do Brasil.
tanto quanto colônia, quanto império, quanto república. É um exemplo para todas as gerações. No entanto, o historiador Genivaldo Gonçalves Pinto lembra que o episódio manchou a carreira de Duque de Caxias. A morte de mais de 100 ex-escravizados desarmados pelas tropas imperiais no chamado Massacre de Porongos. Houve uma covardia incrível e que foram massacrados quase a totalidade dos lanceiros negros. Portanto, se o Brasil está unido dessa forma, se o Rio Grande do Sul é o que é hoje, nós temos vários túmulos dos homens da cor da noite sem lua, os lanceiros negros. A escravidão foi o tema que mais movimentou politicamente o Império. A abolição foi debatida durante décadas no parlamento. Os escravagistas argumentavam que sem a mão de obra escrava, a economia do país seria arruinada. Várias leis antecederam a abolição, como a que proibiu o tráfico de escravizados, a Lei do Ventre Livre e a dos sexagenários, até que em 1888, a princesa Isabel, primeira senadora do Brasil, finalmente assinou a Lei Áurea. Um dos parlamentares que mais se destacaram durante todo esse processo foi o deputado Joaquim Nabuco, filho do senador Nabuco de Araújo, também um abolicionista. O parlamento brasileiro completa 200 anos agora em 2024 e muita coisa importante aconteceu nesse período. Alguns parlamentares marcaram a história do país. Para entender como foi o fim da escravidão no Brasil e o ambiente do país na época da assinatura da Lei Áurea, é bom conhecer Joaquim Nabuco, que foi deputado federal. Tem um livro dele que é leitura obrigatória sobre o assunto. Esse, O Abolicionismo. Aqui, Joaquim Nabuco criticou muito como eram tratados os escravos no Brasil. A vida do berço ao túmulo, literalmente debaixo do chicote, é uma constante provocação dirigida ao animal humano e a qual cada um de nós preferiria 1000 vezes a morte. E questionou a banalização do sistema escravista. Não atacamos os proprietários como indivíduos, atacamos o domínio que exercem e o estado de atraso em que a instituição que representam mantém o país todo. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, que é historiador, lembra que Joaquim Nabuco não se preocupava apenas em acabar com a escravidão. Ele queria dar condições para a vida, a liberdade e a emancipação dos negros. Nabuco defendia direitos plenos, a integração do ex-escravo na sociedade. Aliás, ele dizia que havia 3 questões fundamentais a serem enfrentadas para o Brasil avançar. A primeira, obviamente, era a emancipação do que se chamava à época elemento servil, dos escravizados. A segunda era a democratização da terra, do solo, e ele vinha de origem latifundiária, sua família era muito rica em Pernambuco, muito dona de gado, gente, terra. E, por fim, ele defendia também uma cruzada de alfabetização. Considerava que um povo analfabeto era um povo mais facilmente submisso e oprimido. Então, nesse sentido, ele era bastante visionário. A socióloga e professora da USP, Ângela Alonso, que biografou Joaquim Nabuco, afirmou que foi o parlamento o principal responsável pelo fim da escravidão no Brasil e que figuras como Joaquim Nabuco aproveitaram a mobilização social para inflamar o debate político. Ele era um grande orador, que essa é uma característica parlamentar muito importante também. Então, ele era capaz, ele é descrito muitas vezes como um orador magnético, que encantava a plateia. Então, ele era um homem bonito, charmoso,
Então ele tinha uma capacidade assim de encantar. Já havia associações abolicionistas organizadas da sociedade fazendo eventos públicos. Então já havia uma pressão da sociedade sobre o parlamento. O que o Nabucco faz é que ele vocaliza essa pressão social no parlamento. E aí o que ele vai fazer é uma viagem para a Europa, que é um verdadeiro tour, assim, digamos, diplomático, no qual ele vai visitar vários países relevantes para tentar angariar apoio internacional para a causa abolicionista no Brasil. Então ele volta para o Brasil como uma figura já de relevo para os abolicionistas. Na sessão da Câmara do dia 8 de maio de 1888, 5 dias antes de ser assinada a Lei Áurea que aboliu a escravidão, Joaquim Nabucco declarou: "Eu desejaria que no peito de cada deputado brasileiro batesse o coração, como nesse momento pulsa o meu, para que a Câmara se elevasse à altura do governo libertador, para que ela mandasse para o Senado, votada de urgência como a maior das necessidades públicas, a abolição total da escravidão." Após a proclamação da República, em 1889, Joaquim Nabucco se afastou da política e se dedicou mais à escrita. Ele participou, em julho de 1897, da fundação da Academia Brasileira de Letras, ao lado de Machado de Assis e outros intelectuais. Que fosse um espaço, assim, entre aspas, não partidário, em que os políticos pudessem se reconciliar depois de toda essa crise, né, que tinha separado amigos de vida inteira entre monarquistas e republicanos. Um ano após a abolição da escravidão, com a monarquia enfraquecida, a proclamação da República foi um golpe militar que não sofreu muita resistência. Durante o período da Primeira República, 2 senadores se destacaram: Rui Barbosa, o Águia de Aia, e o seu desafeto, o senador Pinheiro Machado, considerado um fazedor de presidentes. O baiano Rui Barbosa de Oliveira desempenhou um papel crucial no Brasil, que se despedia dos velhos costumes do século XIX e abria as portas para a modernidade do século XX. Nascido em Salvador, no dia 5 de novembro de 1849, era notável nos estudos. Se destacou desde criança. Estudou Direito nas universidades de Recife e São Paulo e atuou como advogado, mas foi além e se tornou um dos homens públicos mais importantes do Brasil. Além de advogado, teve destaque na vida pública como jurista, escritor, jornalista, orador e diplomata. É esse personagem destacado por essa pluralidade de atos, esse personagem multifacetado, que bebe desse contexto de uma sociedade baiana e especialmente brasileira e suas tensões no decorrer do século XIX, especialmente segunda metade do século XIX. Rui Barbosa era contra a escravidão e a favor da abolição. Defendia também a educação pública e a ciência, o federalismo e a economia liberal. Ao adotar valores democráticos, atuou na derrubada da monarquia e na instituição do regime republicano. Rui Barbosa, que era um grande estudioso do direito dos Estados Unidos, trouxe muitas ideias do direito americano que se revelaram na Constituição de 1891, que foi praticamente um texto escrito por Rui Barbosa e referendado pela Assembleia Nacional Constituinte. Então, o legado dele foi muito grande no momento histórico em que ele viveu. Na diplomacia, Rui Barbosa representou o Brasil em diversas missões internacionais, mas ficou conhecido mundialmente depois da Conferência de Paz de Haia, nos Países Baixos em 1907, onde ganhou o apelido de Águia de Haia. Através das palavras e da sua capacidade de escrever, de falar, de defender algo, de contar sobre algum caso, literalmente encantava, né? Deixava as pessoas admiradas nesse aspecto, principalmente através da sua escrita.
Na política, foi deputado, senador, ministro da Fazenda e da Justiça e 2 vezes candidato a presidente da República. Em 1910, quando disputou e perdeu para Hermes da Fonseca, e em 1919, quando foi derrotado por Epitácio Pessoa. Um de seus maiores embates foi com o senador José Gomes Pinheiro Machado, considerado um dos políticos mais influentes e um grande articulador da República. Eles ideologicamente não eram tão divergentes, eram conservadores. Pinheiro Machado foi fundador, inclusive, do Partido Republicano Conservador do Rio Grande do Sul. Rui Barbosa também era um conservador, mas havia uma rivalidade pessoal. Há uma passagem, por exemplo, de uma certa ocasião, em que Pinheiro Machado fazia um discurso e Rui Barbosa pediu uma parte para corrigir o português de Pinheiro Machado. Um verdadeiro deboche naquele momento, né, que Rui fez. Então havia uma rivalidade pessoal entre os dois, mas sempre com muita elegância, como era próprio da personalidade de Rui, com uma grande intelectualidade que marcou sua trajetória e um respeito também mútuo, apesar das divergências que os dois tiveram durante aquele período. O notável baiano morreu no Rio de Janeiro no dia 1º de março de 1923, aos 73 anos. Mas os restos mortais estão guardados no Fórum Rui Barbosa, em Salvador. Após a morte, nasce o vasto legado deixado em livros, discursos, ensaios, obras jurídicas, nas casas onde morou, nos objetos pessoais. Rui Barbosa deixou uma marca para todo sempre no direito brasileiro. Na verdade, era um homem multifacetado, que atuava no direito, na política e no primor da redação. O Código Civil de 16 deve muito a Rui Barbosa na sua precisão terminológica, e muito do que se construiu posteriormente à sua morte também teve ele como referência. Bom, e a gente chega ao fim desse Parlamento Brasil especial, orgulhosos de também fazermos parte dessa história bicentenária, e que venham os próximos 200. Você sabe, se quiser rever este programa ou qualquer outro da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau!